Boa noite, gente. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento e a gente está começando aqui mais um encontro do curso de extensão de introdução ao grego clássico e koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará pelo Núcleo de Cultura Clássica. Eu vou usar essas anotações aqui, minhas, depois eu mando para vocês. Não é exatamente o mesmo material que eu já tinha disponibilizado para vocês. Isso aqui eu fiz para apresentar hoje para vocês, né? Então aqui é um outro arquivo. Então mas eu já mandei para vocês outro material, né? Com as questões, com os textos, né? E aí tem lá no Google Classroom à disposição para você ir lá e baixar, né? Aí, continuando, então a gente hoje vai trabalhar com o capítulo 1 do método Atenas. Aí o título do capítulo é Rodicaiópolis, né? Alpa, começa com Alpa, a primeira parte, né? Eu pronuncio assim Alpa, tentando pronunciar uma pronúncia ática, clássica, reconstituída do século V a.C., mas se você quiser dizer alfa, não tem problema. Uma pronúncia mais acadêmica ou mais moderna, não tem problema. Aí nós temos aqui essa figura, vocês estão vendo aqui a figura ao lado, eu peguei ela, essa é uma figura que aparece, o Justino, o Peter, né? O Peter tá Peter, né? Peter tá aqui traduzindo, né, o de Caiópolis como Justino. Aí aqui ao lado tem aqui uma figura de uma estátua grega, né? Que lá no livro tem, lá, mas em preto e branco, né? Eu consegui uma foto aqui colorida, né? Que você pesquisando, você encontra. E aí tinha nessa legenda para essa foto, para essa estátua. Rodicaiópolis auturgosestin, perei de ton Moscon. Aí aqui eu coloquei aqui uma transliteração para ajudar vocês. Aí eu queria que algumas pessoas lessem em voz alta a legenda. Quem pode ler em voz alta a legenda? Rodicaiópolis. Rodrigo. Rodicaiópolis. É pra ler tudo? O azul? Porque tem dois Rodrigos. Rodrigo Lagoas ou Lamonier? Quem começou a falar primeiro foi o Lamonier. Então vai lá, pode continuar. Tá ok. Rodicaiópolis. Rodicaiópolis. Certo? Lê todo o texto? Não, só a legenda, essa primeira frase aqui, azul, que eu estou mostrando. Sim. Rodicaiópolis autogus istin de ton moscoton. Quase, você aumentou aí umas sílabas aí, mas se acalma. Você quer ler tentar mais uma vez? Sim. Rodicaiópolis auturgus estin de ton moscon. Mais simples agora. Aí outra pessoa para ler mais uma vez. Rodicaiópolis auturgus estin, fere de ton Moscon. Obrigado, Claudete. Mais alguém gostaria de ler Rodicaiópolis autogus estin, fere de ton Moscon. Isso, ótimo. Então já tivemos aí 3 leituras. Então Rodicaiópolis auturgos estin, perei de ton Moscon. E aí o que isso significa? Significa alguma coisa como o Diciópolis é um agricultor. O Diciópolis é um agricultor e carrega o bezerro. Talvez eu devesse tirar um pouco aqui o zoom. Deixa eu ver aqui se eu... Esta foto mostra o de Caiópolis carregando o bezerro. Isso, exatamente. É uma estátua, né?
de um homem carregando um bezerro, e que eles usaram aqui para representar o de Ceópolis, né, o de Caiópolis. Então aqui, olha, o de Caiópolis, autorgos estin perei de ton moscon. Ton moscon, eu espero que vocês tenham entendido que se trata do quê? Ton moscon. Bezerro. Bezerro. Né? Bezerro. Isso. Auturgos é um tipo de agricultor, um tipo de camponês, cultivador, né? Ô, professor, Oi. só uma dúvida. Esses, por exemplo, a gente está aprendendo agora, por exemplo, bezerro, moscou. Como a gente descobre as palavras? Esse dicionário é de português para grego. E como é que a gente faz para dicionário de grego para português? De palavras. A gente vai primeiro descobrir como é que é a forma que aparece no dicionário. Então, por exemplo, essa aqui, Moscou. moscon, hoje você vai aprender que não vai procurar desse jeito no dicionário. Vai procurar moscos, Sim. com sigma Ok. no final. Aham. Porque olhando para o artigo ton, esse artigo aqui, ton, Isso. você vai olhar para esse artigo ton aqui e você vai ver que ele é uma palavra masculina e que está no caso acusativo. E aí você vai olhar aqui para o final de moscon e vai ver que tem um ni final aqui, que também é uma marca do acusativo. E aí você vai ver que você no dicionário você vai procurar no caso nominativo. Então você vai procurar por moscos no dicionário, com um sigma aqui no final, no lugar do ni. Assim como auturgos. Auturgos está no nominativo, porque é um tipo de frase diferente. Aqui é uma frase com, assim, copulativa, uma frase descritiva, não é uma frase de ação, né? Não é um predicado nominal. Então, Rodicaiópolis está no nominativo e auturgos está no nominativo. Então, se você for procurar auturgos no dicionário, você vai encontrar. Sim. Tá deu para entender? Em parte, mas esse nominativo seria o substantivo e esse outro seria o adjetivo? Como é que seria? Depende. O nominativo, ele é uma terminação, né? Ou uma função, meio que uma terminação e ao mesmo tempo uma função morfossintática, né? Então aqui essa palavra aqui termina em sigma. Então eu sei que ela está no nominativo. E aqui de Caiópolis também termina em sigma. Aí eu sei que ela está no nominativo. Fora que tem o artigo ro. Esse artigo ro aqui, que está acompanhando de Caiópolis, também está no nominativo. Ele é diferente desse ton. Esse ton aqui no final da frase, da outra oração, né? Tá no acusativo. Então a gente vai aprender essas duas oposições. Mas fora isso, essa frase aqui é a frase que é a legenda que acompanha a foto. E aí, então, ela vai ter vai fazer meio que um jogo de adivinhação com você. No vocabulário desse capítulo, não é dado para você, acho que a palavra moscon. Você tem que adivinhar o que é que significa moscon pela foto da estátua. Assim como você tem que adivinhar o que significa perei ou ferei pela foto. Você tem que olhar para a foto e adivinhar o que significa ferei. Porque se você procurar no dicionário, ferei é um verbo, né? Você não vai encontrar no dicionário ferei. Você vai encontrar numa outra forma. Entendi. Paulo. Boa noite. Professor, só queria
contribuir aí com a informação que o autor goes, ele é o predicativo do sujeito aí, né? Porque nós temos um verbo de ligação e nesse caso o nominativo pode ser o sujeito ou o predicativo do sujeito. Correto? Sim, mas aí ele perguntou assim em relação à classe, né? Se era substantivo ou adjetivo, né? Aí o auturgos é difícil classificar auturgos como um adjetivo. Acho que seria também um substantivo. Tanto o Rodicaiópolis quanto auturgos seriam substantivos. Mas a questão seria mesmo a função sintática, a diferença. Dicaiópolis aí estaria acompanhado do artigo ro, e aí estaria marcando ele como sendo o sujeito da frase, né? Rodicaiópolis. Então, todas as duas palavras estão no nominativo, tanto o Dicaiópolis quanto o auturgos, mas a Dicaiópolis está acompanhado do artigo ro, então mostra que ele é o sujeito da frase. Então, o sujeito da frase é Rodicaiópolis e não auturgos. Então a gente consegue fazer, né, a cópula, consegue fazer, né, o predicado nominal. Rodicaiópolis, Odisseópolis, estim, auturgos. Auturgos é uma forma de agricultor, um camponês, né? Um cultivador, um trabalhador do campo, que não é um escravo, ele não é um empregado de uma fazenda, ele trabalha para si mesmo, ele é um pequeno proprietário, ele tem o seu lote de terra. Tudo bem, gente? Aí dentro de auturgos, você tem aí dois radicais, que um é autor, e que significa próprio, né? Ou mesmo, e ergos, que significa trabalho, trabalhador, aí no caso, né? Aí então você teria, né, aí o Peter está falando agricultura familiar, por exemplo, né? Tem essa ideia, né, de agricultura familiar, né? Então o Dicaiópolis, né, ele é um tipo de agricultor, né, que trabalha, né, para sustento da sua própria família, né? Aí continuando, sim, agricultor independente. Você pode colocar agricultor independente também. Existe essa possibilidade. Aí você faz uma espécie de perífrase. Sempre no grego vai ter opções diferentes de traduções. E essa tradução que eu estou colocando aqui não é a certa. Não é a certa. Vai ter opções. Sempre vai ter opções. Eu só estou aqui dando um exemplo porque é a primeira, assim, o primeiro texto, e aí, para você, quando você for fazer a atividade, eu vou esperar que você faça semelhante, né? Você faça, né, a tradução, né? Tente fazer a tradução interlinear, talvez no começo, vai te ajudar a fazer uma tradução linha a linha, né? Não palavra por palavra, mas linha a linha, para poder, assim, você manter uma tradução coerente. Às vezes uma palavra vai ser traduzida por duas palavras. Então, por exemplo, auturgos, eu traduzi por um agricultor. Eu não traduzi por só agricultor. Eu não traduzi assim, agricultor. Eu botei um agricultor. Porque auturgos não está acompanhado de artigo. E aí, por ele não estar acompanhado de um artigo, aí ele fica meio indeterminado. E aí você pode usar no português um artigo, né, indeterminado, né? Um agricultor, né? A gente pode dizer, né? Um agricultor. Mas aí, se eu quisesse fazer uma tradução super literal, eu poderia dizer, se fosse assim, palavra a palavra, né, na posição, seria o Odisseópolis, agricultor, carrega o bezerro, ou carrega, ora,
o bezerro, porque o D, a palavra D aí pode ser também traduzida de várias maneiras. Aqui eu coloquei um I para traduzir o D, mas você pode ser traduzir às vezes por outras expressões conectivas, como um ora. Carlos Manuel. Professor, boa noite. Só uma dúvida aqui, na verdade, só para confirmar o que eu estou no entendo fonético nessa palavra autorgos, nós temos o Y, não é? Isso. O Y, nesse caso, nós temos aí dois ditongos. Ele vai ter som de U quando for ditongo e vai ter som de I quando estiver isolado na sílaba. É isso ou eu estou enganado? Sim, mas aqui também teve um caso de ditongo que o monotongou, né? Ele é um ditongo, é como se fosse U, é um U longo, né? Isso aqui é esse ômicron Y junta, né? Você não vai falar ou, você vai dizer U. Isso é uma pronúncia que já no período clássico já virou U. Então, num período mais anterior, ele provavelmente era alguma coisa mais próxima de O, aí pode ter passado por um O, mas ele virou logo U. Então, todo mundo meio que vai concordar em pronunciar esse ditongo aqui como um dígrafo, assim, U. O que nem todo mundo concorda é o Y de Perey. A gente aqui no Brasil gosta de pronunciar como EI, mas tem gente que gosta de pronunciar como se fosse um E longo, E, Perey. E na pronúncia moderna fica com som de I, então fica Ferry. Tudo bem? Certo. Então, o Y ele vai ter esse som de I, como está aqui, né? Como o Y, né? Isoladamente, né? Quando ele é. Quando não for ditongo, né? Não, isolada no ditongo, não. No ditongo, ele normalmente ele vai ter som de U. Sim. E aqui. Eu digo quando não for ditongo, né? Isso. Quando não for ditongo, ele vai ter o som de U, que é um som assim. Isso na pronúncia clássica, reconstituída, né? Esse som de U, que seria você faz um arredondado assim de U e fala por dentro você fala I. U. E na pronúncia moderna, né? O Y isolado tem som de I também. Rodrigo. Perfeito, obrigado. Rodrigo, você levantou a mão? Já que o Rodrigo não fala, eu pergunto. Ainda nessa frase. Meu microfone estava desligado. Desculpe. Ô Gibson, é porque eu estou começando agora e eu não sei nada de grego. Aí começa a mexer com ditongo, depois a pessoa começa com paroxítona. Essas coisas é muito avançado para mim, ué. Que eu estou aprendendo palavras por palavras. Eu fico assim, é claro que você tem espaço para essa aula, para assim, dialogar, para contar para o pessoal, mas tem muita gente, a gente tem que nivelar por baixo, sabe? Quando, por exemplo, está começando com ditongo, eu nem sei, sabe, assim, uma palavra que está de português, então a gente tem que aprender no idioma próprio, porque eu estou tendo dificuldade no hebraico, sabe? Estou tendo dificuldade no hebraico também, com esses negócios de ditongo, paroxítona. Eu estou aprendendo. E é porque você não viu a outra página ainda. Mas, Rodrigo, você pode estudar os ditongos no material que o professor já passou, compreendeu? Naquelas 14 páginas iniciais do Atenásia. Isso. Tá bom. Ali o material lá da introdução, fora os prefácios, né, do livro, ele tem a parte mais importante, é uma parte de alfabetização, onde vai ver lá a explicação do alfabeto,
dos ditongos, dos acentos. Então, ali você tem que pegar a parte que vem antes dessa parte aqui, né? A parte que é introdução. Entenderam? Até eu separei em arquivos diferentes. Até alguém me perguntou que não estava achando isso aqui no outro material que tinha sido mandado primeiro. Mas é porque aquele material era da introdução, não era o capítulo primeiro ainda. Aí o Nazildo levantou a mão. Professor, ainda nessa primeira frase, esse pontinho que tem ali no final do estim, eu li em alguma parte que era 2 pontos e também pode ser ponto e vírgula. Isso, pode ser 2 pontos ou ponto e vírgula. Aqui eu coloquei ponto e vírgula, mas acho que até cabia 2 pontos, talvez, porque talvez fosse um aposto, né? A gente poderia traduzir como se fosse um aposto, uma coisa assim, né? No trabalho que o senhor passou, eu utilizei como 2 pontos, naquela tradução que eu encaminhei para o senhor. Uma outra coisa, eu também li sobre estim e esti. Né? Tem uma diferençazinha, você usa com vogal, antes de vogal e antes de consoante. É isso? Não, é isso. O esti, você vai usar antes de consoante. Mas aqui o problema é que tem um ponto. Então, aqui o ponto, esse ponto médio, a gente chama esse ponto médio, ele vai quebrar, né? Aí é como se houvesse, né, uma pausa. E aí essa pausa aí acaba sendo eufônica. Há uma eufonia, né, que a gente chama, né? E vira o esti, vira estin. Se na sequência vier uma vogal, também o esti vira estin, para poder juntar com a vogal também. Então, o ni aí é o ni eufônico, o ni móvel, que é chamado. Ele vai aparecer se na sequência vier uma vogal ou uma pontuação. Aqui, no caso, tem um ponto médio, por isso que ele apareceu. Estin. Tudo bem? Ok, mestre. Tranquilo, né? Então, por enquanto, a gente explorou muito aí essa primeira frase aí, falamos um monte de coisas. Então, continuando, né? Vou descer agora para a próxima página. Pronto. Aí, mais 2 frases. Deixa eu ver. Acho que aqui, deixa eu ver se eu já consigo dar um zoom maior. Como é que está? Não, talvez eu devesse deixar no 75 para poder visualizar a linha toda. Pronto, acho que deixa assim no 75. Aí vocês podem ampliar no celular, talvez no computador, não sei como é que fique bem. No computador tá dando para ver no zoom 75, porque eu não botei numa fonte pequena, eu botei fonte 17, né? Terminei. Então não está numa fonte pequena. Ô, professor, oi. Acho que se clicar aí no canto superior direito, na setinha para cima, ele some essa tela aí de formatar tudo e daí fica maior. Ah, sim, boa ideia. Deixa eu ver aqui. Isso. Daí pelo menos dá uma ampliada aí na tela. Daí depois é só você clicar de novo se você quiser. Eu sei, mas aí eu posso também aqui no ver. Isso. Eu clico aqui, aí eu tiro umas coisas aqui. Tiro a régua. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Tem aqui tela cheia. Assim. Pronto. Tela cheia. Legal. Pronto. Vamos ver se a gente consegue aqui trabalhar. Pronto. Acho que agora ficou mais simples. Então aqui, ó, a gente é o começo do texto. Essa frase é o começo daquilo que nós traduzimos. Sim. Do outro texto. Sim. Não,
o primeiro texto que vocês fizeram não era bem para traduzir ainda, porque vocês se apressaram, fizeram a tradução. Era só para transliterar, era só para copiar e transliterar. Se você traduziu é porque você se apressou. Agora que a gente vai traduzir. Aí aqui, deixa eu ver aqui o Rodikaiópolis, Atenaios estin, oike de Rodikaiópolis, ukentais Atenas, alá entois agrois, autorgos garestin. Quem pode ler para mim? Eu leio. Deixa eu. Qual parte que eu leio? O azul? Você pode tentar. Deixa eu ver aqui. Não, pode ler todas as frases. Você consegue ler todas? 1, 2, 3, 4. Só o azul, né? Isso, só o azul. Vamos lá. O preto é para ajudar. É uma pista. Certo. Mas eu vou ler pelo azul, então, que é para forçar a mente. Rodikaiópolis, Atenaios estin, oike de Rodikaiópolis, uki en tais Atenais, ala en tois agrois, auturgos, gar estin. Perfeito, muito bom, muito bom. Mais alguém para ler? Sim. Por favor. Rodikaiópolis, Atenaios estin, oike de Rodikaiópolis, uc entais Atenais, alá entois agros, autorgos gar estin. Isso, auturgos gar estin. Aí tinha alguém que levantou a mão, quem foi? Foi você mesmo, Carlos Manuel? Sim, era para fazer a leitura. Ah, sim. Por favor, Carlos. Rodikaiópolis, Atenaios estin, oike de Rodikaiópolis, okentais Atenais, alá entois agrois, autorgos garestin. Muito bem, muito bem. Percebam que a questão do timbre ser mais aberto ou mais fechado vai depender muito das suas escolhas. Porque uma pronúncia mais clássica vai pronunciar o breve como fechado e o longo como aberto. E uma pronúncia mais, assim, que a gente chama erasmiana, vai fazer, às vezes, o contrário. Vai querer pronunciar o longo como fechado e o breve como aberto. E no grego moderno, assim, nos sons que a gente pronuncia como e como o, eles são mais fechados do que o nosso e o nosso o, mas quando a gente escuta, eles parecem abertos. Quando a gente escuta eles falarem, eles parecem mais abertos. Então eles é como se fossem uns fechados um pouco mais abertos. Robson. Professor, nessa primeira frase, Rodikaiópolis, Atenaios estin, esses dois acentos no Atenaios, é por causa do verbo? Sim. Hoje a gente vai ver a gente vai falar um pouco dessa regrinha de acentuação. O verbo estin aí, ele não tem acento. Não sei se dá para ver, porque não está com um zoom muito grande, mas ele não tem acento. Dá para ver pela transliteração, não tem acento. Ele tem uma aspiração aí, né? Não, na verdade é a ausência de aspiração, né? É um espírito brando, né? Que marca a ausência de aspiração.
Aí, professor, por que tem que colocar ausência de aspiração? Não era melhor ficar sem? Não, mas é isso, é culpa dos gramáticos. Não, e os gregos, durante muitos anos, eles faziam isso mesmo sem nem precisar, porque eles pararam de aspirar as palavras, que tinham um espírito rude. Mas eles assim como a gente coloca H em homem, né? A gente não tem a palavra homem, começando com a... É verdade, é verdade. E eles ainda, até os anos 80, em todas as palavras que tinham espírito rude, eles ainda colocavam o espírito rude, mas não pronunciavam essa aspiração. Aí, nos anos 80, eles fizeram uma nova reforma, uma reforma ortográfica, e aí aboliram. Então, no grego moderno, você não tem mais os espíritos, e você só tem um acento só, porque também não existe mais essa diferença tonal, né, entre o acento o breve, melhor, breve não, o acento tônico, o acento grave, o acento circunflexo, né? Mas, então, no grego moderno, eles aboliram, você só tem só o acento agudo, e às vezes ele tem umas fontes e umas caligrafias que ele aponta para cima. Eles fazem um acento apontando para cima, em vez de ser assim, para poder não ter essa dificuldade. Mas é isso. A ideia é essa. Que você pronunciaria isso aí, né? O estim não seria pronunciado isoladamente. O estim, ele perderia a pronúncia estim. Quando o estim está tônico, ele é estim, ele é oxítono, né? Estim. Mas aí ele perderia essa pronúncia oxítona, né? Estim. E aí ele se torna uma palavra que a gente chama de enclítica, né? É uma palavra enclítica, que ela se apoia no acento da anterior. E aí, fora isso, no Atenaios, você teria esse Atenai. Quando eu só pronuncio essa palavra isoladamente, vai ser Atenaios. Sem ele tem um acento circunflexo, né? Atenaios. Então, a ideia é que seria assim, Atenaios estim. Você teria, né, um sobe e desce ali no nai, né? Atenaios. Aí o Atenaios ganharia um segundo acento agudo no final, e aquele acento ali serviria para apoiar o estim. Então, Atenaios estim. Então, uma pronúncia muito cantada, né? Muito melódica, muito tonal, né? Seria assim, né? Rodicaiópolis, Atenaios estim. Oi, amor, tudo bem? Continuando. O que eu estava dizendo mesmo? Sim, era o acento. Isso, ele apareceu 2 acentos. O acento circunflexo, ele já aparece nessa palavra isoladamente, mas aqui ele ganhou um segundo acento agudo por causa do estim, que é uma palavra enclítica, que ela perde a sílaba tônica e se apoia na palavra que vem antes dela. Bom, vamos continuar. Então aqui eu fiz uma tradução bem básica, né? O Diciópolis é ateniense, você poderia dizer também é um ateniense. Botei aqui ateniense, você poderia dizer um ateniense, porque não tem acento, né? Aí, oikei de Rodicaiópolis, o quentais Atenas. Aí, Mar Diciópolis não mora em Atenas, né? Aí, oikei, né? Seria o morar, né? Mora, né? E o D aqui, você pode traduzir às vezes como i, às vezes como mais. Aqui eu traduzi como mais. Mas Diciópolis é o sujeito, eu botei ele na frente, né? Às vezes o sujeito ele é acompanhado do artigo, mas nem sempre você precisa usar o artigo quando você está traduzindo um substantivo próprio, né?
Diceópolis é um substantivo próprio. Então, se eu ficar dizendo sempre o Diceópolis, vai ficar estranho, né, em português. Então, eu botei aqui, mas Diceópolis não mora, eu mudei o uk, esse uk significa não. E ele é ele normalmente tem uma forma u, mas ele aqui depois dele teve um n, que é uma preposição parecida com a nossa preposição em. E aí o n ele começa com a vogal, né? Então, por isso é que apareceu o capa. Então, o Ken tais Atenas. Então, juntou, né? Então, literalmente ficaria alguma coisa assim, ora o Diceópolis não em as Atenas, porque Atenas é meio que uma palavra no plural. Tá dando para entender? Atenas, em grego, é como se fosse uma palavra no plural. Mas em português a gente não diz as Atenas, a gente diz Atenas. Aí, uma outra coisa aí, essa preposição em, ou en, ela pede um caso que a gente chama de dativo. Então, esse tais, Atenas, não está no nominativo e também não está no acusativo, que a gente falou lá no começo, né? Então, está no dativo, por causa da preposição en. A preposição en aí está regendo, né, o caso dativo. Então, está fazendo com que o artigo fique tais e o Atenas fique Atenais. Se fosse... Mas aí, isso vai ficar para uma outra aula. Hoje eu só vou citar. Aí, continuando. Alá entois agrois. Alá já é uma conjunção da ideia de oposição mais forte. Então, eu botei assim, porém. Aí, entois agrois, também a preposição en apareceu de novo. E tois agrois também está no caso dativo. É nos campos, né? Eu fiz a combinação em, literalmente está porém em os campos, né? Aí eu botei aqui, porém nos campos. Aqui você poderia dizer no interior, né? Não é na cidade, né? Não, vocês estão entendendo? Ele mora na Ática. Ele mora na... Oi? O em mais o é nos. Sim, exatamente. Isso. Ah, Nazildo, isso. Professor, entais Atenais e entois agrois. Um é porque é feminino, outro masculino. Exatamente. Uma, tais Atenas é feminino e tois agrois é masculino. Obrigado. Alguém perguntou mais alguma coisa? O chat apareceu alguma coisa aí? Auturgos garestin. Aí aqui já é nominativo. Pois é um agricultor, né? Ele mora nos campos, pois é um agricultor. Aí o gar, a gente traduz às vezes por pois. Mas ele sempre não é como o nosso pois, porque o nosso pois aparece como primeira palavra de uma oração. E o gar não, o gar aparece como segunda palavra, né, de uma oração, assim como o de. Aqui eu botei como mais, mas o mais aparece como primeira palavra de uma oração, e o de não. O de sempre aparece como segunda palavra de uma oração. Todo mundo está entendendo esse conceito? Uma segunda palavra de um grupo, para eu não ficar tentando explicar muita coisa de gramática de uma vez. Aí aqui continuando, né? Deixa eu descer aqui. Pois é um agricultor. Aí eu continuo aqui, né? O texto continua. Georgei ton kleron
caiponei em tois agrois, calepos destin robios. Aí, rogar cleros estimicros. Ah, mas aí eu vou, é melhor a gente parar em calepos destin robios. Quem pode ler? Georgei ton clerum, caiponei em tois agrois, calepos destin robios. Georgei ton clerum, caiponei em tois agros, calepos de estin robios. Perfeito. Maxwell. Mais alguém? Peter? Quer falar, Peter? Sim. Posso ler? Claro. Georgei auton cleron, caiponei en tois agróis, calepós destin robios. Isso. Aí aqui você falou aun, é un. A segunda palavra era un. Aí, mais alguém? Uma terceira pessoa para ler? Posso ler, professor? Daniel, por favor. Geogrei tom. Não, tem que fazer o G duro, né? G, gogu. Ah, tá, ok. Joguei. Não. Você começou de novo com o G. Ah, ok. Geoguei. Isso? Geoguei tom cleron. Caiponei em tois argoi. Não, agróis ou agrois. Agrois, perdão. Calepós destin robios. Isso. Bom. Muito bom. Então aqui, olha, Georgei ton cleron. Aí esse ele dá, eu traduzi como aí como por isso. Ele vai ter algumas traduções diferentes, mas ele vai dar às vezes uma ideia de progressão por conclusão ou progressão no tempo, né? Aí aqui eu botei por isso, né? Ele também é uma palavra que não aparece como primeira palavra da oração, aparece como segunda palavra. Então aqui é Georgei mas na minha tradução eu boto por isso cultiva a fazenda, ton cleron. Aí ton cleron a gente traduz como a fazenda. Aqui tá no acusativo. A gente percebe pelo o artigo ton e pelo final nu. Se você fosse procurar essa palavra no dicionário, você você iria procurar cleros, com sigma no final, e não com ni. Aí cleros é a fazenda, a gente traduziu como a fazenda, mas você poderia traduzir como o lote, né? O seu pedaço de terra, né? Ou sítio. Talvez, poderia, né? Dependendo do contexto, você poderia dizer, né? Um sítio, né? Porque a ideia na fazenda é um sítio, né? Porque é uma ideia de herança, também está ligada à ideia de herança. É aquilo que você recebeu, né? Ou que você na divisão você recebeu, né? Tem essa ideia de parte também, de divisão, né? É o seu lote. Aí agora o Paulo parece também quer falar. Professor, nesse caso aí, a tradução, por isso cultiva a fazenda. Uma outra tradução aceitável também seria por isso cultiva sua fazenda, né? Porque o acusativo admite o pronome possessivo também, né? Isso. Aqui o acusativo tá determinado pelo pronome ton. E aí esse pronome ton, a determinação dele pode subentender, né, deixar implícito, né, uma posse, né, uma referência. É a fazenda.
quando diz assim, a fazenda, é como se fosse a sua fazenda, a fazenda dele. É uma fazenda que ele conhece. Não é a fazenda de outra pessoa, é a fazenda dele. Porque ele é um auturgoso, ele trabalha para si. Tá dando para entender, gente? Certo, entendi. Aí, Rodrigo. O Gibson, Oi. seria esse Georgei seria cultiva por isso? Literalmente na ordem, né? Você quer dizer? Isso. Sim, seria. E outra coisa, Cléron colocando fazenda, a gente tem que voltar no tempo. Naquela época, não existe. A fazenda é uma coisa, assim, era muita terra. Porque sítio hoje, sítio fazenda, tem uma diferença bem grande, sabe? Um sítio é um pedaço de terra pequenininho. Tá falando, fazenda é uma coisa maior. Quando você, né? Não, eu sei. Não, mas é por isso que eu tô dizendo que não era. Ele é. O texto cultural ajuda nisso. O texto cultural explica que esse cara aqui não tinha. Ele tinha 2 bois. Ele tinha 2 bois. Ele tinha que ter um pedaço de terra suficiente que desse para ele cultivar com 2 bois e só. Puxar o arado. Vocês estão compreendendo? Não é. Aí você imagina, né, o tamanho da terra dele, mas assim, a gente não tem como saber assim qual seria o tamanho do Cléron. Cléron, às vezes o Cléron era grande, às vezes o Cléron era pequeno. O Cléron tem a ver com uma parte, um lote, né, uma divisão. Vocês estão compreendendo? Sim. O professor. Sim, se fosse menor, seria uma chácara. Oi, vale. Professor, posso fazer um questionamento assim? É que eu estou achando assim que tem gente aí que é avançado, que conhece mais do que os outros, né? E às vezes eles fazem umas perguntas de gramática lá avançada. Eu acho assim que prejudica quem está no começo, porque o senhor explica, claro, como professor, ele pergunta isso assim é isso, não, é isso assim. Quer dizer, confunde muito quem está começando de base, né? Mas calma. A gente vai voltar. As perguntas avançadas, assim, demais, eu acho que devia assim, esperar um pouquinho para poder perguntar. Calma. É o que eu estou achando, assim, muitas perguntas avançadas sem necessidade. Vamos ver se a gente consegue devagar, tá bom? Vai dar certo. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Ampliar. A gente parou aqui em Robios, né? Aí. Mas a vida é difícil, né? Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aqui você poderia até dizer também a sua vida é difícil, porque o Robios está determinado, né? Daria para tentar dizer a sua vida é difícil, mas a sua vida é difícil. Mas literalmente tá difícil, mas é a vida, né? Na ordem, né, das palavras. Aí agora aqui. Por que a vida é difícil? A vida é... Ô, Gibson, a vida é o Calepos? Sim. Calepos é difícil. Calepos é difícil. Robios é que é a vida. Robios entendi. É a vida da biologia. Você lembra de biologia? Sim. Então, Robios é o sujeito aí, né? A vida. Tá invertido, né? Difícil é a vida, né? Calepos estin Robios. E aqui você percebe que o ni aparece, né, antes do ro, porque tem uma vogal, né? Estin Robios. Talvez fosse até estin nobios. Até eles falassem estin nobios. Mas a gente não tem como saber, né? Talvez eles falassem Calepos destin nobios. Fica aí a dúvida, né? Aí, rogar cleros estimicros.
Por que a vida é difícil? Rogar cleros esti micros, macros de roponos. Deixa eu ver, continuar aqui. Não, deixa eu aqui nessa parte. Rogar cleros esti micros, macros de roponos. Aí eu vou acelerar um pouquinho, porque está chegando mais pro final da aula. Por que a vida é difícil? Pois a fazenda é pequena. Rogar cleros esti micros. Cleros esti micros. Então, aqui apareceu a palavra micros. Aí você lembra de microscópio, né? De micro-organismo, né? Micros é pequeno. Aí, macros de roponos. Roponos. Aí aqui ele está fazendo uma oposição, antítese, né? Micros, macros. Aí macros pode ser grande, mas aí o longo, né? Aqui dá para a gente dizer longo, né? O trabalho. Aí não tem este. Mas se você quisesse colocar, né, implícito, né? O trabalho, né, você poderia. Aqui eu botei só uma vírgula. Mas você poderia botar, né? E o trabalho é longo, e o trabalho é grande, né? Macros de roponos. Daria para subentender o esti, porque o esti apareceu lá em cima, aí aqui embaixo ficaria subentendido. O verbo, né, ser, estar, existir, fica subentendido muitas vezes em grego, né? Continuando. Aí apareceu o esti, não é, professor? Sim, aqui apareceu. Porque micros começa com consoante. Aí por isso não tinha o ni, né? Aí, continuando. Aei ponei rodicaiópolis. Caipolakis stenasdei. Cailegei. Osdeu. Calepos estin robios. Então, sei assim, né? Por isso. Aqui eu já não traduzi por isso. Eu traduzi por assim. Assim, Diciópolis está sempre trabalhando. Aí aqui o ponei. Você viu lá o ponos, que era o trabalho. E aqui já é o verbo, ponei. É o mesmo radical, né? Mesma raiz, mas ali era ponos, era o substantivo, ponei é o verbo. Trabalho, está trabalhando. Aei é o sempre, né? Aei é o sempre. Sempre, então, trabalha o Diciópolis. Ou, por isso, está sempre trabalhando. Caipolakis, então polakis é muitas vezes, lembra de polissílabas, lembra de polígamo, né? Polakis, muitas vezes stenasdei, né? Ele reclama, ele geme, né? Lamenta, né? Cailegei e diz, legei, diz, fala. Os Zeus, calepos estin robios. Difícil é a vida é difícil. Tem uma exclamação, né? Aí, continuando. Aperantos garestin roponos. Por que a vida é difícil? Porque o trabalho, roponos, estin aperantos. O trabalho é sem fim, sem limite. Aperantos é sem fim, sem limite. Micros de rocleros, a fazenda pequena. A fazenda, você pode dizer, a fazenda é pequena, uma fazenda pequena. Cai upolin citon parequei. E não muito alimento dá, fornece. Parequei. Parequei fornece, dá, oferece, né? Parequei. Aqui eu botei dá, né? Não dá muito alimento. Não, a gente poder dizer não produz. E o citon também dá para traduzir, além de alimento, dá para traduzir como grão. A fazenda não produz muito grão, né? Então a fazenda é pequena e não produz muito grão. Na ordem pequena a fazenda e não muito alimento dá, ou não muito grão oferece, dá. Aí o polune, aí polune é muito, né?
Aí tem o mesmo radical lá de Polakis, mesmo polissílabos, polígamo, né? Polyn também dá essa ideia de muito, né? Muito. Cíton, aí tem algumas palavras, né, da biologia com cíton, mas que dando essa ideia de alimento, né? Mas depois, agora eu não vou lembrar. Depois aí vocês deem a gente pode ver aí, mas continuando. Alá esquiros estin hoanthropos kai auknos. Mas o homem é forte e diligente. Lá eu tinha botado enérgico, porque no inglês tinha energic. Mas uma outra tradução seria para alknos, seria diligente. O alknos é aquele que não é preguiçoso. É o não preguiçoso, não covarde. Né? O alfa aí é privativo, é negativo, né? É o não preguiçoso, o não medroso. Então é o diligente, o corajoso. E o esquiros é forte, né? Mas Hoanthropos aí eu traduzi como homem, né? Alguém está com o microfone ligado, é o José. Importância, pois é por meio dele. Eu acho que você consegue mutar ele, professor. Consigo, mas dá um... Eu consegui? Acho que sim. Sim. Pronto. Continuando. Aí aqui então o esquiros é o forte, né? O capaz. Esquiros é o que tem força. Esquiros estin hoanthropos. Hoanthropos, tropos, aqui é o homem, mas também é a pessoa, é o ser humano, um meu indivíduo, né? Não está assim determinado assim como o marido, não é o macho, é o homem de modo mais geral. Aí mas aqui a gente traduz como homem que está fazendo referência ao Dicéopolis. Professor? Oi. Só um momento. Essa palavra esquiros, ela é traduzida como forte, corajoso, mas é nesse sentido de trabalho braçal, ou também, como a gente sabe da cultura grega em si, tinha esse sentido de guerreiro, de guerrear também? O alknos tinha... Não, mas são duas palavras. O esquiros é o forte e o alknos que é o diligente, né? O alknos tinha essa ideia de na guerra você não fugir, né? Mas o esquiros também podia dar outras ideias de capacidade, né? Ele não é só o forte, é o capaz de fazer alguma coisa, né? Entendi. Aqui lá no texto, o senhor colocou vocabulário, aí colocou corajoso, forte e corajoso, eu fiquei... Meu na dúvida se era nesse sentido de trabalho e também de guerra, né? Isso, mas isso por causa da cultura, né? O problema é que não é o esquiros, é o alknos. O alknos, né? Porque ele não foge nem do trabalho, nem da guerra. Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. Ele não hesita, não hesita, né? Aí continuando, Polarx caire. Muitas vezes, então, por isso, assim, né? Aí tem várias traduções, né? Aqui eu botei assim, muitas vezes se alegra. Caire aí se alegra, né? Ele se alegra, né? Eleuteros garesti, kai auturgos. Por que ele se alegra? Porque ele é livre e um agricultor, né? Um agricultor livre, né? Você poderia dizer, porque ele é um agricultor livre. Você poderia juntar, né? Os dois. Vocês estão compreendendo? Ele não é um... Esse Eleuteros é o que mesmo? Livre. Auturgos é o cultivador, o agricultor, né? Alguém que trabalha para si.
E aí, então ele é livre quanto ele é um agricultor independente, né? Ele tem a sua própria terra. Então, por isso que ele se alegra, né? Aí, continuando. Filei de tonoikon. Filei, ou pilei, você pode dizer também pilei de tonoikon. Kalos garestin rogleros. Kaisiton pareken. Upolin ala rikanon. Então ele ama, né, a sua casa. Aqui eu botei sua casa, né? O ton eu traduzi como sua, né? Porque qual é a casa? A casa de quem? É dele, né? Sua casa. Pois a fazenda é bela. Kalos garesti rocleros. Bela é a fazenda, né? Pois bela é a fazenda. Kaisiton pareke. E dá alimento. E alimento dá. O polin, não muito. Alá, ricanon. Porém, o suficiente. Bastante. O bastante, né? O que basta. Ricanon é isso, é o suficiente, o que basta. Dá alimento, não muito, mas suficiente. Mas o que basta. Tá dando para entender, gente? Aí vocês vão tentando pegar, né, essa aqui eu dei, né, para vocês essa tradução, mas eu não vou ficar fazendo essa tradução todo dia, não. Vocês depois, nas outras aulas, vão ter que casa física ou lar. Então, pode ser até a família. O oikos pode ser até a família, o pai, a mãe, os filhos. Ok? Ok. Professor, eu havia traduzido assim: muitas vezes se alegra porque trabalha para si mesmo e a fazenda é dele e produz o suficiente. Pode ser, produz o suficiente. Você fez uma perífrase aí, produz o suficiente. Tirou o que você perdeu foi não produz muito. Você saiu fora não produz muito. Ou não muito. Não muito alimento. Mas aí você só diz, produz o suficiente. Você colocou. Assim? Aí você deu uma sintetizada, né, no final. Sim. Traduções tem essa questão. Às vezes você vai aumentar, às vezes você vai diminuir. Depende muito da estratégia que você esteja fazendo. Tudo bem, gente? Mas isso é correto, professor? Isso que eu fiz é correto ou é errado? Não, daí é que tá. Depende. Num contexto maior, tá correto. Num contexto assim muito específico, a pessoa pode dizer, não, você tinha que ter colocado, sei lá, uma palavra, 2 palavras. Depende muito. Tem estratégias diferentes. Às vezes você tem traduções que buscam uma equivalência em números de palavras, e às vezes você busca uma tradução mais assim do sentido, uma tradução mais natural, onde fique assim o modo como você diria, né, em português, não o modo como está dito literalmente, palavra por palavra lá no grego. Tudo bem? Ok. Tranquilo? Então estamos aí entendendo, né? Aí algumas coisas de tradução para vocês. Aí agora eu vou, ainda tenho um tempinho, eu vou aqui falar sobre coisas difíceis da maneira divertida que eu acho que a maneira divertida que eu arranjei de falar de coisas difíceis é colocando tudo em grego. E aí vou tornando as coisas difíceis mais difíceis ainda. Tá entendendo? Para poder me divertir mais. Então gramática. Vou falar de gramática agora. Vou começar falando do teorema. Teorema, que em latim a gente fala verbum. E aí nesse texto a gente viu teorema na triton prosopon. Triton prosopon, na terceira pessoa. Perihu hologos estin.
A triton prosopon é aquela a qual o discurso, o logos, a palavra, é a respeito, né? É aquilo do que se fala, né? O logos, a fala, o discurso, a palavra, né? Aí, por exemplo, quais foram os exemplos de rema que apareceram no texto? Ferei, ou perei, rema estin. Então, ferei é um verbo. Esti ou estin também é um verbo. Legei, ponei, pilei, cairei, rematai sim. Então, aqui, ó, ferei, esti ou estin, legei, ponei, filei, cairei, rematar estin. Tudo é rematar. Tudo bem? Rematar sim. Então são rematar. E tá tudo na triton prosopon. Não tá na proton, não tá na deuteron, tá na triton prosopon. OK? Então, perei, carrega, esti, está, legei, fala, diz, ponei, trabalha, filei, ama, cairei, se alegra. Triton prosopon. Aí o que a gente viu também nesse texto? Taartra kai ta onomata, que em latim a gente fala artícula et nomina. Então, o que é? Quais foram os taartra kai ta onomata que a gente viu nesse texto? Deixa eu aqui ampliar um pouquinho. A gente viu roagros. A gente não fala assim separado, não. Fala roagros, tudo junto. Porque esse ele não tem acento, então ele é falado junto. Roagros, esti artron kai onoma. Então, esti artron kai agros esti onoma. Esti no onoma. Ok? Kalos, euge. Aí vocês respondem, kalos, euge. Alguém aí responde, kalos. Ninguém. Kalos. Aí, auturgos, rooikos, roponos, rocitos. Tudo isso ensina artra kai onômata. Tais decaitois ensina tais decaitois ensin artra. Ok? O kalos. Então. Só uma dúvida. Aproveitando essa questão do artigo, quando ele sempre vem antes do substantivo, porque eu fiquei curioso, porque teve uma frase onde ele apareceu rogar, cleros estimi pros. Ele veio antes do gar e eu não esperava que isso acontecesse. Porque o gar, ele aparece no segunda posição. Então ele é uma partícula. As partículas, elas, e às vezes não só as partículas, mas algumas palavras no grego vão se meter, né, entre o artigo e o substantivo. É chamada de a posição envelope ou a posição sanduíche. Tudo bem? Você pode pesquisar isso nas gramáticas. Tá bom? Não foi substantivando o gar, não, né? Não chega a substantivar. Aí, continuando. Roagros, o campo, né? Roauturgos, o agricultor. Rooikos, a casa, ou o lar. Roponos, o trabalho. Citos, que é, né, o alimento ou o grão, né? Citos. Aí, atra kai onômata, tais decaitois.
também são artra. Artra. Aí agora aqui outra coisa. Taepitheta. Taepitheta. Que em latim a gente fala adjectiva. 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 Kalos esti epíteto. Macros, micros, polus, eisin, epíteta. Epíteta. Então, kalos, belo, belo. Às vezes é o bom também. Belo. No moderno, no grego moderno é mais o bom. Mas no antigo tinha mais o sentido de belo. Kalos estin epíteto. Macros, que é grande, longo. Micros, pequeno. Polus é muito, numeroso. Polus. Agora, aí aqui eu já falei, né, do taepíteta. Agora, outra coisa difícil. Onomastike é euteia ptosis, que no latim a gente fala nominativos casus ou rectus casus. Rectus casus, ou nominativos casus. Onomastike vem de onoma. Euteia é mais rectus, euteia. Significa que é o caso que não ainda se modificou, né? É o caso padrão, né? O caso que não foi modificado pela declinação, pelos casos. Aí é artron. Aí você como é que é o artron no nome onomastike ptosis? É ro. Cai onoma e cai epíteto sigma. Então, qual é a marca do onomastike ptosis? A marca do onomastike ptosis é o ro e o sigma, que apareceu para esse texto. Que só apareceram mais palavras masculinas. Acho que não apareceu nenhuma palavra neutra. Apareceu uma palavra feminina, né? Que é tais Atenas. Mas que no nominativo é Hai Atenai. Se você procurar no dicionário, é Atenai. Aí então aí eu tô vendo aqui, ó, Rodicaiópolis. Então, aí, Rodicaiópolis, né? Aí o Ro tá marcando onomastike ptosis. E aquele sigma também, onomastike ptosis, ou euteia ptosis. Atenaios, o sigma, tá marcando onomastike ptosis. Tá dando para compreender, gente? Vocês estão me seguindo? Então presta atenção no ro, no sigma. Tranquilo? Aí agora aqui na continuação. Qual foi o outro caso que a gente viu hoje, que tem que prestar atenção? Reaitiatike ptosis, que no latim a gente fala accusativus casus. Então, reaitiatike ptosis. Artron, ton, kai onoma, kai epíteton, nu. Então, Georgei, ton, kleron. Então, ton, o artron, kai onoma, kai kleron, com nu no final. Kai o polun é um adjetivo. Para quem não sabe, polun é o epíteto. Polun também está no aitiatike ptosis aqui. Citon é um onoma. Tá no aitiatike ptosis aqui. Citon com nu no final. Então, kai o polun citon parekei. E não dá muito alimento, não produz muito alimento. Então, muito aqui é como se fosse um adjetivo e citon um substantivo, um nome. E aqui, ó, kleron, que é um onoma, um substantivo, tá um ni também, né? No acusativo. Todo mundo tá acompanhando? Então, nessa final dessa aula tem que prestar atenção no ton, no ni. Então, ton e ni vai ser aitiatike ptosis, ou accusativus casus.
ok? Georgium ton kleron. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Vê? Para essa aula aqui, ó, presta atenção nisso aqui. Olha, isso aqui é atiatikeptosis. Vai ser o caso a gente, no português, a gente fala às vezes, de objeto direto, mas nem sempre vai ser objeto direto, às vezes vai ser outras coisas. Mas aqui funcionou como objeto direto, nesses dois exemplos. Aí, continuando. Epiremata. Aí no latim a gente fala adverbia. A gente viu tem uc, tem essas duas variações, u, e a gente viu aí já é outra palavra. É um assim, por isso, né? Então, agora é não. E o pode ser também uk ou uk, dependendo se depois vier uma vogal ou com uma vogal com espírito brando ou com espírito rude, né? Se for com espírito rude, vai ser uk, com ki. Se for com espírito brando, vai ser com capa. Agora, é um assim, por isso, então, né? E não aparece como primeira palavra. O aparece como primeira palavra. Aparece sempre como segunda palavra. Aí, hoi syndesmoi. Syndesmoi, no latim é conjunctiones. Essa aqui eu acho difícil pronunciar. Conjunctiones. Acho que nem sei se estou fazendo. Conjunctiones. Acho que é conjunctiones. Não sei. Não sei se estou conseguindo pronunciar o latim certamente. Mas eu coloquei aí para dar uma pista. Hoi syndesmoi. A gente viu alá. A gente viu gar. A gente viu cai. Tudo isso hoje. Alá, como um porém, um mais. O gar, a gente viu como um pois. Né? Às vezes, porque dá para traduzir. Às vezes, até alguma outra coisa, em efeito, às vezes dá para traduzir. E o cai, normalmente a gente traduz como i, mas a gente pode traduzir também como também, mesmo, né? Cai, às vezes vai aparecer muito. Cai. Então, cai às vezes pode ser tipo i também, mesmo. Aí, tomorion, que em latim a gente fala partícula. Essa é mais fácil de dizer, partícula. Aí a gente viu D que vai aparecer também como segunda palavra. E ela vai ser tipo um mais fraco, um i. Às vezes um i, ou às vezes um mais, às vezes nem traduz. Ou às vezes você vai dizer assim, por outro lado. Então tem D, tem as partículas, tomorion, a gente às vezes não vai dar nada por elas e às vezes nem vai traduzir, mas às vezes elas vão ser importantes. Então depende muito do contexto, onde é que elas vão chamar a atenção. Reprótesis, praepositio, em latim. A gente viu in, que rege, né, o dativo, regendo o dativo, né? A gente viu entais Atenas, entois agrois, apareceu no texto, não foi? Entais Atenas, entois agrois, né? Então, vê que ela rege, né, o dativo, mesmo que essas duas palavras estejam no plural, nem sempre vai ser no plural, mas a gente viu, né, o dativo plural antes de ver o dativo singular. E eu não vou falar mais do dativo hoje, porque estou avançando a proposta. Aí tinha esse exercíciozinho aqui. Aí aqui o exercício chama, a gente diz em grego, meletema rena alpa. Então aqui temos rena, duo, tria, tessera, pente. Então, quem é que vai ler pra gente? A gente tem uns minutinhos. Quem é que vai ler? Posso tentar. Leia, por favor. Hoponos esti macros. Agora traduza. O trabalho é longo. Bom, ótimo. Agora uma segunda pessoa para ler o 2.
Kalos estin oikos. Agora traduza, Claudete. Boa é a casa. Boa, ótimo. Também pode dizer bela. Bela. Bela é a casa. Isso. É mais bela melhor. Agora uma terceira pessoa, para ler o 3. Rodicaiópolis, ton oikon filei. Traduz agora. O Diciópolis ama sua casa. Perfeito, perfeito. Agora uma quarta pessoa para ler o 4. Posso ler, professor? Paulo, por favor. Polium citon parei rocleros. Traduz agora. Muito alimento a fazenda oferece. Ótimo, boa tradução. Agora, mais uma pessoa para o 5. Pode ler de novo? Ah, você quer ler de novo, Claudete? Por favor. Ninguém quer ler? Ho anthropos u ponem entos agros. O homem não trabalha no campo, é? No campo ou nos campos, né? Tá no plural. Nos campos. Nos campos. A gente poderia subentender no campo como a parte que não é a cidade, né? Essa N aí sempre é assim de lugar, né? Como é? Como é que eu quero? Essa partícula aí é N. É uma preposição. É a própria... Uma preposição. Eu digo assim, é de lugar, né? Aqui a gente apresentou como lugar, mas depois a gente vai ver com outros usos. Outros usos, mas aqui é lugar. O primeiro que a gente viu foi de lugar, mas depois a gente vai ver com outros usos. Tem outros, certo. Aí agora aqui. Aí aqui não vai dar tempo, mas é para vocês terem feito Rodicaiópolis Beta. Aí Rodicaiópolis Beta tinha essa figurinha aqui, né? Rodicaiópolis e Rodicaiópolis Megan Litton Airei Caectu Agru Perei. O Diciópolis, né? Levanta, né? Uma grande pedra. Megan Litton Caectu Agru para fora do campo e para fora do campo Ferei carrega e carrega para fora do campo. Aí é para vocês terem visto verem esses verbos aqui, ó. Airei levanta. Badisdei, caminha, ou vai, catisdei, senta, ferei, carrega, aí esses onômata, aqui ó, remata e onômata, lexeis, essas lexeis, o helios, o sol, o cronos, o tempo, aí também essa antonimia, se auton seria um ele, né? Um ele. Ele, né? No acusativos, no aitiati keptosis. Epíteta, para vocês terem visto, aprenderem, né? Skiros, forte. Kalepos, difícil. Próteses, pros seriam para, em direção. Então aqui era para vocês lerem, né? Rodicaiópolis entoiagroi ponei. O Diciópolis trabalha no campo. Tongaragrones captei. E está cavando, né? Pois está cavando, né? O campo, né? Macrosestin roponos. O trabalho é longo. Calepos. E difícil. Tus garlitos ectu agru ferei. Ele carrega, né? Para fora do campo, né, as pedras, dos litros. Megan Litton Airei levanta, né, uma grande pedra, caiferei, e carrega prosto herma. Herma é a
aquela pilha de pedras ali, né? Herma. Aquela pilha de pedra ali é torrerma. Skiros estin hoanthropos. O homem é forte. Alá polin chronon ponei. Mas trabalha por muito tempo, durante muito tempo. Kaimala kamnei. E fica muito cansado, né? Mala muito aqui no sentido mais adverbial. Kamnei, fica cansado, né? Flegei gar rohelios. Queima, né? Arde, né? O sol, pois arde o sol, cai catatribe auton e desgasta, né? Ele, né? O desgasta, deixa ele cansado, né? O desgasta, né? O fustiga, né? O sol, né? Dá para tentar traduzir outras formas, né? Esse catatribe. Catidzei se senta, né? Ele senta, né? Assim, por isso, hipotoi dendroi. Hipo é sob ou debaixo, toi dendroi, de uma árvore. Kai resicasdei, e descansa. O polin crono, não muito durante, não muito tempo, né? Ele descansa pouco tempo, não muito tempo. Você vai ter que escolher, como você vai dizer, não muito tempo, pouco tempo. Aí, dioligo vai se repetir várias vezes durante esse curso. Dioligo seria algo como por pouco tempo, só que a palavra tempo fica implícito. Então você fica só o diaoligo, que seria um por pouco, ou assim diz assim, em pouco tempo, ou logo, gar epaire realton, pois ele logo, em pouco tempo, né, ele se levanta, ele levanta a si mesmo. Realton seria ele mesmo, né? Levanta ele mesmo, se levanta, cai, ponei e trabalha. Telos é no final, telos de, e no final, catadinei é desce para baixo, né? Se põe, afunda para baixo, né? Rohelios, o sol se põe. O quete é uk mais ete, né? Seria um não mais, não ainda, não mais. Por isso, ponei rodicaiópolis. O quete ponei rodicaiópolis. Por isso, não mais trabalha o Diciópolis, já que o sol já se pôs, né? Alá prostonoi con badisdei. Mas, né? Porém, para casa, em direção à sua casa, ele caminha, ele vai, né? Badisdei. Então, aqui, olha, façam as suas próprias traduções. Aqui eu não traduzi, eu só fiz a transliteração. Aí aqui tinha umas palavras para vocês observarem. Tem 4 minutos, dá para a gente ver essas palavras. Remata, kaionomata. Eu botei aqui 2 acentos, mas o primeiro acho que basta. O segundo eu botei sem querer. Eu estava copiando e colando de lá de cima. Aí, remata, eu já expliquei o que é, né? Remata. Em latim é o erba, né? Verbo, né? Isso. Oikei, rooikos, né? Você tem que ver a relação. Oikei, mora. Morar, né? Morar. Rooikos é a casa, né? Ponei, trabalha. Roponos é o trabalho. Georgei é cultiva. Georgos é o cultivador, é também uma outra palavra para o agricultor, o cultivador, né? É aquele que trabalha a terra, né? Filei é ama, né? Rofilos é o amigo, né? Aquele que você ama, né? Rofilos. Tudo bem? Aí tinha outras coisas mais difíceis aqui, mas eu acho que eu vou ter que falar isso aqui no começo da aula que vem. Que é o sobre acentos. Eu ia falar do tônus oxis, do tônus baris, do tônus perispômenos, que é os 3 acentos. Aí a gente ia tonoi, a gente ia falar do tônus oxis, que ele pode cair na antepenúltima, na penúltima e na última. O tônus baris pode cair só na última. O tônus perispômenos pode cair na última e na penúltima. Aí, por exemplo, anthropos cai na antepenúltima, legei cai na penúltima, macros cai na última. Então, macros é oxítona. Quando é que você tem o acento grave?
quando uma oxítona é seguida de uma outra palavra. Então, Alá é uma oxítona. Mas aí, quando é seguido por kalos, que é uma outra palavra que é acentuada, Alá vira barítona. Alá não muda muita coisa, mas o Alá que tinha um acento agudo, fica com um acento grave. Era oxi, vira bari. Alá kalos. Aí, então, a gente, aí nesse pedaço aqui da gramática, também falaria sobre a oxítona mais uma enclitiqué. Por exemplo, calepos mais estin. Estin tem aquele acento ali, né, no ti, mas ele perde, né, aí fica sem acento. Aí, então, oxítona continua com acento e o estin perde o acento. Então, fica calepos esti ou calepos estin. Aí a paroxítona mais o enclitiqué, o que acontece? Quando tem a paroxítona mais o enclitiqué, a enclitiqué continua com o acento, então fica ponos esti ou ponos estin. Não muda o acento de estin, continua igual. Aí o que acontece com a proparoxítona? A proparoxítona mais o enclitiqué, a proparoxítona vai ganhar um segundo acento. Antropos mais estin fica antroposestin. Então ganha esse segundo acento. Antroposestin. E o estin perde o acento. Aí, perispômena. Perispômena é aquela que tem o acento perispômeno, né? Que é o circunflexo, que é na última sílaba, né? Mas quando a própria espômena vem na sequência. Quando junta com a enclitiqué, o que acontece? A enclitiqué perde o acento. Então fica teoiestin, para Deus. Nesse verbo, em Lucas 18, 27, diz, para Deus, né, tudo é possível, né? Teoiestin, né? Aí, a properispômena mais a enclitiqué, por exemplo, oikos é uma properispômena. O perispômenos tá na penúltima, né? Oikos. Aí, quando junta com o estin, que é a enclitiqué perde o acento e a properispômena ganha o segundo acento. Aí fica oikosestin. Olha, eu consegui falar rapidamente isso aqui em 1 minuto. É impressionante. Eu estou muito rápido, né? Incrível. Se vocês ficarem mais 5 minutos, eu posso obrigar vocês a... Está sendo muito ligeiro e está sendo improdutivo, creio eu. Desculpa. Muita informação para pouco tempo. Tá bom, gente. Desculpa. Então, olha, eu consegui fazer essa exposição muito rápida, gramatical. Depois eu vou repetir isso no começo da próxima aula e a gente vai começar a próxima aula lendo e traduzindo essas frases aqui, viu? Envie o material para a gente poder tentar ler. Melhor assim, se eu dar o material, a gente dá uma lida e depois o senhor fala bem rapidinho. Viu, gente? Não, mas é isso, vai dar certo. Eu só tentei aqui fazer Dá, sim. Ele é um ótimo professor. Dá certo, sim. Isso. Mas vamos com calma, que o santo é de barro. Tá bom. Hoje vamos fazer a chamada do jeito... Bote o nome aí no chat, viu, gente? Pode botar o nome no chat. Aí eu vou interromper aqui a gravação e aí vocês põem o nome no chat.